talvez para os irmãos lembrarem de mim seja mais difícil do que de eu lembrar dos irmãos. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos para estreitarmos os laços de conhecimento uns dos outros e também de eu poder apresentar para os irmãos aquilo que eu posso fazer trabalhando com os irmãos ali na congregação de Abaeté, se for da vontade dos irmãos. O pastor Alex me disse: olha, pastor João, espera um pouco, deixa a igreja se manifestar e depois o irmão resolve as outras coisas com a congregação. E eu disse: é bem plausível isso. Então estamos aqui para me tornar conhecido aos irmãos e também conhecer mais os irmãos. Como o pastor Alex disse, eu tenho 61 anos, estou dentro dos 61 anos, não estou velho, não me considero velho, sou mineiro do Vale do Mucuri, lá da cidade de Águas Formosas, sou quase baiano, uma mistura de baiano com mineiro, e praticamente me criei em Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte aos 13 anos de idade, e de lá saí novamente para o estado de Minas e já pastoreei quase que o estado assim. Meu primeiro ministério foi em Curvelo, da primeira de Curvelo. De lá fui para o leste de Minas, para Bom Jesus do Galho, ali pertinho de Caratinga. De lá eu cortei o estado, fui para o Triângulo Mineiro, a primeira de Frutal. Fiquei lá 7 anos, voltei para BH, para Grande BH, em Matozinhos, na primeira de Matozinhos, fiquei mais 6 anos. De lá fui para Missões, estive em Itamarandiba, deixamos a igreja plantada lá em Itamarandiba, e de lá de Itamarandiba vim para Bom Despacho. Estamos ali há 9 anos e agora, já um pouco mais experiente, eu quero estar num local onde eu possa trabalhar com a fundação, a plantação de igreja novamente. E, se for da vontade dos irmãos, nós estaremos ali contribuindo com a PIB de Divinópolis. Sou casado há 35 anos, tenho 32 de ministério e estou à disposição dos irmãos para qualquer outra informação. Nós vamos falar nesta manhã sobre o retrato da igreja. Eu estou num local próprio para falar sobre ortodoxia. Hoje, o professor Gledson, cadê ele? Deve estar por aí. Professor Gledson, nós estivemos lá na classe dele e, por incrível que pareça, falamos um pouco sobre ortodoxia, ortodopraxia, e é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre o retrato da igreja que Deus deseja hoje, o retrato da igreja. Estão tentando apagar, ofuscar o retrato, a referência da igreja. O modernismo, o progressismo está tentando apagar o retrato, a referência da igreja que nós temos, e nós não podemos nos acomodar e deixar de voltarmos à prática, à ortodopraxia daquilo que foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu estou à vontade numa igreja onde eu posso falar sobre isso, sobre a ortodoxia da igreja, o retrato da igreja que Deus deseja no tempo de hoje. E nós já lemos o texto que foi usado no início, de Atos 2, 43 a 47, mas posso lê-lo novamente. Os irmãos vão achar um pouco estranha, um pouco diferente a minha versão, que é na linguagem de hoje, mas os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias aí, 43 a 47, que diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos,
e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. E Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós falamos de retrato, eu, por exemplo, me reporto àquele retrato antigo, aquela fotografia antiga, fiel, que eu não sei o que acontecia com as máquinas, ou com a eficacidade das máquinas, que elas faziam fotos que duravam por muitos anos. Eu ainda tenho foto, aquela fotozinha 3x4, do meu pai, que eu nem conheci, assim direito. Quando meu pai morreu, eu fiquei com 2 anos, quase 3 anos. Então eu tenho pouca lembrança do meu pai, são flashes do meu pai, mas eu tenho uma foto dele. E aquela foto parece que não envelhece, ela permanece nítida. Não sei o que é que eles usavam antes, os fotógrafos devem saber, que deixavam as fotos tão duráveis. E hoje, com a tecnologia, com o avanço, a gente vai trocando cada dia a tecnologia. E parece que eu já perdi tantas fotos com a questão do HD, aqueles HD de agulha, de gravação de agulha, disco rígido, aquele mais antigo. Eu perdi tantas fotografias que estavam armazenadas naqueles HDs, e eu passei a fazer o seguinte: eu vou deixando em outros HDs e em pendrives, para livrar dessa questão. Mas, irmãos, falando de retrato, nós temos a referência da igreja do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos. Para quem não sabe, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. É o livro que registra a história da igreja no seu início. Como Deus operou ali, como o Espírito Santo operou na igreja de Atos no início, e ali a gente pode denominar a fotografia original da igreja, a planta, o protótipo da igreja que Deus quer em todos os tempos. E com o passar dos anos, os progressistas, aqueles que querem inovações, querem mudanças, e eles mudam tanto que chegam a mudar a fotografia e de fotografia passar para caricatura. Os irmãos sabem a diferença da fotografia e da caricatura. A caricatura é mais ou menos uma ideia do original. A fotografia é o registro fiel, é a imagem fiel daquilo que é a real. Então, essa é a diferença. Hoje, então, nós podemos perceber que existem igrejas fiéis que continuam perseguindo a fidelidade, a ortodoxia e a ortodopraxia dos princípios primeiros da igreja, e outras que são só caricaturas, que lembra, que dá mais ou menos a ideia. Por quê? Porque a gente precisa mudar, avançar, a gente precisa ser diferente. Hoje tem muitos tipos de igrejas por aí. Ontem eu estava vendo, aí já é a aberração das aberrações, de uma igreja, de uma pastora que não vale nem a pena a gente descrever aqui, mas nós estamos fazendo, irmãos, parte de uma grande construção que começou lá atrás, com o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 16, 18,
quando ele disse: sobre esta pedra, e a pedra que ele estava dizendo não era Pedro, embora muita gente aí fora, as igrejas, ou um tipo de igreja, diz que Pedro é o pai da igreja. Por quê? Porque Jesus fundou a igreja em cima da pessoa de Pedro, e não foi. Isso não é verdade. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo estivesse sido fundada em cima da pessoa de Pedro, certamente ela teria acabado, teria falido. Porque o próprio Pedro depois deu trabalho para o Senhor Jesus Cristo e para Paulo, e demorou para Pedro entrar no eixo realmente da fotografia, de entender qual era o retrato da igreja que Jesus queria, que Deus queria. Então, a igreja, ela não é fundada em cima da pedra de Pedro, e sim da pedra que é Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, o alicerce, a planta principal que Deus deixou para a igreja. A partir dali, todas as igrejas precisam seguir esse mesmo retrato. E cabe a nós estarmos com essa fotografia, essa imagem na mente e no coração. A igreja precisa seguir essas características, esse retrato, porque senão ela desvirtua e ela não é mais reconhecida como igreja, pelo menos para o Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas em todas as gerações, irmãos, precisaram de referência. Nós precisamos de referência. Pastor Alex, essa água aqui é para beber, né? Então, faça favor para mim. Eu preciso de água constantemente. Nós precisamos, mas talvez eu precise mais. A boca seca. Aí eu vou molhando a palavra. Mas todos nós precisamos de referências em todo o tempo. Referências em todos os segmentos. Todo ser humano precisa de referência. Há umas tendências no mundo que seguem as referências. Na psicologia, nas artes, na moda, na literatura, tudo segue uma referência. Quando nós falamos dessas áreas, os irmãos lembram, na moda, Yves Saint Laurent, nas artes, Picasso e muitos outros, e sempre teve uma referência para cada segmento em todas as épocas, e muda um pouquinho, mas cai sempre naquela referência. É aquilo que nós precisamos para nós trilharmos aquilo que nós precisamos. Eu tenho as minhas preferências, tenho fora, mas eu prefiro me posicionar nas referências bíblicas. Afinal de contas, sou pastor, preciso dar referência, ser referência. Então, se eu não souber ser referência, aquilo que as pessoas observarem em mim não vão ter referência. E os pastores precisam estar cuidadosos nessa parte. E eu estou sendo referência, eu sou referência, mas de quem? Quem é a minha referência para eu poder? Lembram de Paulo, quando Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus, é uma responsabilidade ser referência. Mas se você não tiver referência, como é que você vai ser referência? A minha referência no Velho Testamento, de todas as pessoas do Velho Testamento, a minha melhor referência são dois homens. Um é José. José é a melhor referência do Velho Testamento para mim. E a outra é Davi. Até porque a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A igreja precisa voltar a essa ortodoxia, a essa ortodopraxia. Conservar a referência lá atrás e praticá-la. Porque se nós não fizermos isso, o mundo nos arrasta para frente
como uma tsunami. A tsunami surge lá no mar e vem levando tudo, embolando tudo e depois causa aquele prejuízo grande. A igreja talvez esteja passando hoje por uma grande tsunami, mas aquilo que permanecer vai ser o que vai ser referência para o mundo. Então, lá no Velho Testamento, a minha referência é Davi e José. Todos sabem como foi a vida desses dois homens. No Novo Testamento, para mim, não tem referência melhor do que a de João o Batista. Não a do João Evangelista, mas João Batista. Não tem referência melhor no Novo Testamento, e claro que, devido às proporções guardadas, de Jesus. A melhor referência é Jesus. Mas, pastor, mas Jesus é diferente. Então, a minha referência humana é João Batista. A segunda é Paulo. Eu tinha um colega de seminário que dizia assim, chamava Geraldo Félix, e ele dizia assim: pastores ou seminaristas, vocês precisam imitar Paulo. E ele falava com vocês precisam imitar Paulo, aquilo que era homem de Deus. A gente ficava até com vergonha quando ele falava sobre Paulo. Mas por quê? Porque Paulo foi um grande imitador da referência, do retrato principal, que era Jesus. E João? João foi tão diferente de Jesus, em termos pessoais, que ele se tornou quase igual. Por quê? Porque João ele nasceu para ser aquilo que ele tinha que ser. Ele foi o preparador do caminho para Jesus e não arredou o pé disso, ele cumpriu à risca o seu ministério. João não teve aquele paparico de família: ô Joãozinho, vem cá, você só vai sair da barra da mamãe quando você tiver 18, não. João Batista nasceu e já estava sendo preparado para preparar o caminho para Jesus. E ele chega num estágio da vida dizendo assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou ele, aliás, nem sou digno de tirar as sandálias dos seus pés, mas ali está um que vai resolver o problema de vocês, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Talvez esteja faltando esse espírito em toda a igreja do Novo Testamento para cá. Talvez esteja faltando esse princípio, o princípio da humildade, o princípio da aniquilação do eu, e a entronação, a exaltação da pessoa de Cristo. Quando nós resolvermos que o retrato de Cristo é que tem que aparecer e ser mostrado, e não o nosso, e não o grande pastor João Manuel, eu tenho uma dificuldade muito grande de me autopromover. Quando alguém fala: ô pastor, eu vou botar seu nome lá no... Onde, irmão? No YouTube. Nossa, meu Jesus. No YouTube. Cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. E quando eu ouço, então, olha, nós vamos ouvir em tal lugar o grande pastor, eu falo: ai Jesus, será que ele vai apresentar a foto de Cristo? Será que ele vai dar referência de Cristo? Será que ele vai ser referência de Cristo? E chega lá o pastor. Isso não é muito comum em nosso meio batista, porque os pastores batistas são mais comedidos, são mais humildes, mas aí fora a coisa pega. Os caras se apresentam como sendo os tais. Eu fico muito triste quando ouço um pastor sair da linha da ortodoxia. Eu fico triste. Ed Renekiewicz e muitos outros que quiseram fazer uma Bíblia, porque a Bíblia não estava mais servindo. Inovação, progressismo. Nós precisamos de mostrar o retrato de Cristo. Irmãos, o livro de Atos é para nós muito, mas muito referente. É um fascínio o livro de Atos, porque nós como igreja precisamos mirar na igreja do início, aquela que foi formada por Cristo.
A igreja que foi formada por Cristo no início foi a igreja de Atos. E toda a igreja deve parecer com aquela igreja, a igreja de Atos. Não é pegar progressivamente, pegar o corpo de diáconos, tem que ser tantos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o número de... Não. É pegar a ideia central, a fotografia central, o espírito da igreja. Aliás, o que fez a diferença daquela igreja em relação às outras foi exatamente aquilo que aconteceu no início dela. Então, o livro de Atos, principalmente o capítulo 2, é desafio para nós. E eu peguei esse texto, o texto do capítulo 2, de 43 a 47, porque é o ápice do capítulo 2. É aquilo que nós precisamos botar em prática hoje, nos nossos dias, porque marca o início daquilo que Jesus disse que seria a sua igreja. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eis aí o desafio. Se você quer que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja que você faz parte, seja ela espiritual ou física, se você quer, então precisamos entrar dentro do propósito da igreja de Cristo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Vão lutar? Vão. Ela tem luta? Tem. A igreja tem luta. Quem é que disse que igreja não tem luta? Nós estamos lutando contra um ser invisível, que nós não vemos, mas por isso nós não vamos sair por aí, como Paulo disse, dando golpe no ar para pegar o inimigo. Não. Nós temos armas para isso. E meus irmãos, o capítulo 2, ele é o ápice daquilo que nós precisamos perseguir como igreja. É a marca, é o povo que Deus instituiu para ser a sua igreja. Muita gente pega o livro de Atos para imitar, mas quer imitar só o capítulo 2, e principalmente na descida do Espírito Santo, quando houveram aquelas manifestações. As igrejas hoje têm até uma ramificação de igreja que leva exatamente o nome do que aconteceu lá. O dia de Pentecostes, aí alguém pegou esse acontecimento e formou uma doutrina. E a doutrina é chamada o pentecostalismo, ou aqueles que acreditam que aquele fato lá de Atos 2 continua acontecendo até hoje. E não é verdade. Aquilo foi um fato ímpar. No início, a inauguração, como toda inauguração tem festa, o Espírito Santo veio e está entre nós. Ele não desce, Deus, desce com o teu Espírito aqui. Não, ele já está aqui, está entre nós. Então, nós não teremos outro Pentecostes, não teremos. Já houve, ele está entre nós. Cabe a nós desfrutarmos daquilo que ele oferece, das ferramentas do enchimento do Espírito, para poder operar nesse mundo terrível, porque se não for, não dá. Se não for pelo Espírito, não dá. Não vai no peito e na raça, igual o ataque do não vai não, que não dá. Eu não podia tocar nisso, mas a gente não pode tentar lutar na força humana, porque não dá. O Espírito Santo está aí, meus irmãos, e assim como ele fez em Pentecostes, ele quer fazer hoje também. Ele quer fazer hoje, mas não é com aquelas manifestações, são com as manifestações da mudança do coração, da mudança de vida, a transformação que ele faz em cada um de nós. E não é mais coletivamente, é individualmente. Muita gente acha, e por isso a prática talvez, de alguns acharem que eu preciso ir à igreja no domingo, seja de manhã, seja à tarde, eu preciso frequentar a igreja, porque senão eu não vejo as manifestações do Espírito.
Não, elas precisam acontecer na minha e na sua vida todos os dias. Esse é o retrato da igreja. E meus irmãos, nós vimos, porque temos que mostrar que a igreja de Atos, o capítulo 2, os versos 43 a 47, é o retrato da igreja. Por quê? Por que nós podemos ver isso? Porque lá, Deus se agradou daquilo que estava acontecendo ali. Deus se agradou. Segundo, vimos que Deus aprovou o que estava acontecendo ali. E terceiro, vimos que Deus respondeu aos irmãos que estavam ali. Deus estava presente, Deus se agradou, Deus aprovou e Deus respondeu. Então, baseado nisso, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que aquele é o retrato, o protótipo da igreja de todos os tempos. De todos os tempos. A igreja passou por altos e baixos. A igreja do Senhor Jesus passou por altos e baixos. E olha, para vergonha nossa, essa é a geração que a igreja está pior. Nas práticas, no seu trabalho, na sua eficácia. Essa é a geração em que a igreja está em pior situação. Mas por quê? Porque nós deixamos em algum momento, nós deixamos de olhar para o retrato, deixamos de olhar para a planta e resolvemos trabalhar na construção de qualquer forma, ou da forma que nós entendemos, e não podemos continuar fazendo isso, não podemos, precisamos voltar a praticar aquilo que era praticado lá em Atos capítulo 2, mais precisamente nos versos 43 a 47. Vamos dar uma analisadinha de como era a convivência deles lá, que nós podemos imitar. Quais eram as características dessa foto que podemos guardar para a nossa lembrança? Primeiro, a liderança. Já vimos que é preciso liderança. A igreja não subsiste, não sobrevive sem liderança. A igreja não deveria nem ter pastor. Isso aí é para aqueles que não querem obedecer, aqueles que não querem olhar para a foto, querem viver a vida de qualquer forma. E tem para esses também lugar por aí. Lugar para aqueles que não querem ser submissos, não querem ter pastor, não querem ter liderança. Por quê? Tem que enquadrar, tem que obedecer, tem que mudar, tem que deixar as concepções. Então, a primeira coisa que podemos perceber ali era a liderança. Como é que era? Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Irmãos, a principal responsabilidade, como eu disse aqui, é minha, é do pastor Alex, é sua também, é nossa, porque nós somos líderes. E todos os líderes aqui, a responsabilidade principal é nossa. E você vai acertar as contas com quem nos deu essa autoridade, essa responsabilidade, se você não as cumprir. Então a liderança lá era uma liderança compromissada com quem tinha instituído, com Deus. Eles eram submissos, obedientes ao Senhor, fizeram exatamente como o Senhor queria que fizesse. E por isso, eles caíram na graça do povo. Eram 12. E Deus continuou com os 12, porém, desses 12, alguns não foram de destaque, mas isso não interessa, eles estavam lá. E eles eram realmente escolhidos por Deus e davam testemunho. Tanto é que as coisas aconteceram lá, e até hoje, as igrejas tentam imitar o que aconteceu lá. Ah, por que o Espírito Santo não desce? Ah, por que não fala em língua? Por quê? Porque tem pessoas que querem só algumas coisas. Ah, nós queremos ser uma igreja que fala em línguas. Errado. Hoje não precisa. Hoje o inglês é quase que universal. Eu arranho algumas coisas em inglês e muita gente arranha. Porque no nosso currículo escolar tem o inglês como matéria. Então, com pouco tempo, nós tínhamos uma missionária lá em Matosinhos,
ela foi para um projeto África, ela ficou 6 meses lá no Rio, aprendeu fluentemente o francês, aprendeu e foi, esteve 4 anos, normalmente, lá no Mali, e voltou falando o francês. Então não é difícil, mas a língua que eles querem é aquela língua estranha, que ninguém entende, e por isso inventam. Essa manifestação aconteceu lá, porque não tinha escola, era urgente a necessidade de pregar o Evangelho e fazer a igreja crescer, e por isso a língua que foi falada em Atos 2 é idiomática, ela não é espiritual, embora Paulo fale, e é o único que fala da língua, é Paulo, e ele fala que tem a língua espiritual, mas a principal é a idiomática, e o Espírito Santo entrou com providência para ensinar as pessoas, dar capacidade, não ensinar, dar capacidade para elas falarem, mesmo sem saber, porque o Evangelho precisava sair, a igreja precisava crescer. Então, era como se um pedreiro olhasse pela primeira vez uma planta e falasse, olha, é aqui assim, sabe? E desse conta de fazer uma casa. Foi isso que aconteceu lá em Atos. E as pessoas querem pegar como sendo língua de falar mistério. Não, não foi. Meus irmãos, Deus não levanta uma igreja, Deus, não levanta uma igreja se ela não estiver dentro dos padrões, dos princípios da igreja de Atos. Não tem como. Então ela não é cristã, ela não é de Cristo. E nós precisamos ter essa consciência, que a liderança da igreja precisa levar a maior responsabilidade. Os mais compromissados somos nós. Segundo, a igreja de Atos é referência para nós, versículo 44, porque todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros aquilo que tinha. Precisamos aprender que igreja, meus irmãos, vive dessa forma, juntos e unidos. Não é junto e misturado, como dizem hoje. Não é junto e misturado, porque você pode juntar e misturar e sacudir e não ser unido. A água e o óleo, por exemplo, eles estão juntos, mas não se misturam, não falam a mesma língua. Então lá eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Então por que precisa ser como a igreja de Atos? Hoje, muita gente, as igrejas estão cada vez mais separadas, embora estejam juntas. É um desafio da igreja de hoje, no mundo globalizado, que essa palavra não representa o que tem que representar. Globalização é juntar o globo todo. Eu não sei em quê, porque na verdade não tem sido. E nós, como igreja, precisamos voltar esse princípio para a nossa época de hoje, para a igreja de hoje. Voltarmos a sermos unidos. Unidos como? Ah, pastor, mas são tantas ideias. Mas o retrato é um só. A igreja é uma só. Eles estavam lá juntos e tinham tudo em comum. Esse é um desafio para hoje? É. Até para a liderança. Eu louvo a Deus as igrejas que têm mais de 1 ou 2, 3 pastores, porque é um desafio para eles estarem unidos, estarem coesos na ideia de ser igreja, porque senão a coisa divide, racha, porque as ideias são diferentes, tal. Não, pastor Rogério, né? Pastor Rogério, a sua referência é o pastor Alex. A sua referência é o pastor Alex, e o pastor Alex, a referência dele é Cristo e a igreja de Cristo. Portanto, os irmãos têm essa responsabilidade. Eu estou aqui, eu tenho que ser submisso à igreja. E eles tinham isso lá no seu bojo. É por isso que a igreja de Atos é invejada. Assim era a igreja. E os cultos. Como é que aconteciam os cultos lá em Atos 46? Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e
participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, ou com humildade. Assim eram os cultos lá da igreja de Atos. Eram todos os dias, e ninguém reclamava. Se eu vou quarta-feira, eu não vou domingo. Se eu vou domingo de manhã, não dá para ir domingo à noite, porque isso cansa. Já pensou ficar ouvindo o pastor Alex todo dia? Pastor Alex, não dá para convidar um outro pastor, não. Tem gente que reclama isso, não dá para convidar um outro pastor, não. Nós precisamos de mudar um pouco os pregadores da nossa igreja. As pessoas cansam facilmente, e isso lá em Atos não tinha, porque eles estavam juntos todos os dias, e a ceia era todo dia. Nós, os batistas, praticamos em muitas igrejas a ceia mensal. Todo primeiro domingo é ceia do Senhor, mas em alguns lugares é de 6 em 6 meses, e outros de 1 em 1 ano. Meu Jesus, é tempo demais. As pessoas nem se lembram mais de quando cearam juntas. Lá em Atos eram todos os dias, e eles tinham aquilo como uma praxe, um costume bom, porque valia a pena, era gostoso estar juntos. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum, e eles chegaram a tal ponto de venderem: olha, nós não precisamos, o meu é de todo mundo, e o de todo mundo é meu. Isso é utopia, pastor. Isso hoje não funciona. Eu não posso dar meu carro para os outros, eu preciso dele. Não é isso não, queridos. Não é dar o carro, você não precisa dar o carro para ninguém, não. Se você tiver 2 e for tocado por Deus, então faça, mas não é obrigado você dar a sua casa. Isso provocaria no nosso tempo um problema social. Os meninos, minha casinha, eu queria minha casa. Não precisa, mas pelo menos faça da sua casa a casa da igreja. Convide sempre, periodicamente, a igreja para estar na sua casa. Transforme a sua casa numa extensão da igreja. Tem gente que fala assim: lá em casa, eu não chamo. Aquele povo pé vermelho, aquele povo que chega e vai sujando a casa da gente, chega e não respeita. Talvez alguns não respeitem, mas chame a igreja. Mostre que você é da igreja, é hospitaleiro. Tem gente que é muito hospitaleiro aqui, mas na casa dele ele fecha a porta, ninguém entra. Ninguém. Para você ser convidado para ir na casa dele, nem o pastor. Não, convidar o pastor aqui não, porque depois ele traz a esposa, traz uns filhos, porque filho do pastor, aquilo é um problema sério. Os meus, pastor Alex, foram criados no beliscão. Hoje a Jordânia, minha filha, que é a mais, ela fala assim: eu não vou criar meu filho do jeito que você... E olha que a gente não era, a Lade ficava sentadinha e eles sentavam os dois juntos. A Jordânia, a Carol era mais velha, mas o Jonatas e a Jordânia sentavam juntos e começavam a brigar. Senta lá, levava lá fora, daí um pouquinho via só as lágrimas, quando eles voltavam. Era assim que a gente era. Hoje, os filhos de pastor pintam 7. Por isso talvez a maioria das pessoas não gostam, mas isso não é problema, gente. A sua casa, quer dizer, na igreja pode fazer bagunça, na sua casa não. Então lá eles não tinham esse problema. Por quê? Porque a igreja era de todo mundo, era comum. E em terceiro, ou um quarto, a vida pessoal. A vida pessoal lá em Atos 47, a vida pessoal era assim, meus irmãos: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor ajuntava ou acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. A nossa vida pessoal na igreja precisa ser um exemplo. Você não pode ser crente aqui e lá fora um demônio. Você precisa ser crente aqui e lá fora mais ainda. Mais ainda, lá que está a guerra. A igreja é chamada de igreja por isso. O grupo daqueles que são chamados para fora. Vieram de lá e depois vão lá. Vieram de lá e vão lá, mas não mais para participar, mas para arrancar. Eu fiz uma apostila de discipulado, e eu falo exatamente isso. Um bombeiro, ele não pode entrar num fogo para resgatar alguém se ele não tiver o aparato.
O bombeiro não entra no fogo despreparado. Ele só entra se estiver preparado. Se ele entrar despreparado, ele morre também. E herói morto, né? Chega de herói morto. Nós queremos os heróis vivos. E nós não podemos morrer ou ficarmos lá quando formos resgatar alguém. Temos que trazê-lo para cá, porque aqui é o lugar dos chamados para fora, e não lá. Então esse é o retrato da igreja. O desafio nosso hoje é ser igreja verdadeiramente, no sentido literal da palavra. Igreja, a eclesia, o grupo do povo que foi chamado para fora para dar testemunho da graça de Cristo. Mas ela precisa ter o retrato de Cristo, o retrato da igreja de Cristo, e não uma caricatura como muitos inventam por aí. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Pastor Alex, passei um pouquinho do tempo, querido, perdão. Sem problema, pastor. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Que alegria, que maravilha de palavra, né? Glória a Deus por isso. Deus continue usando o pastor João Manuel grandemente. Irmãos, antes de encerrarmos o nosso culto, eu acho que o senhor pegou meu boletim aí. Isso. Antes de encerrarmos o nosso culto, irmãos, eu quero apenas avisar aos irmãos que hoje às 16 horas, as mensageiras do rei deverão estar aqui para a retomada dos trabalhos. Então, mamãe e papai, traga sua menina hoje, 16 horas, ok? E no próximo domingo nós estaremos no Acampib, um grande número de irmãos, mas a igreja continua ativa. Teremos escola bíblica dominical, culto pela manhã, culto à noite, pregadores estarão aqui, dirigentes de culto, e nós teremos uma classe única na escola bíblica dominical. Então venha, porque tudo acontecerá normalmente, caso você não vá ao Acampib, porque isso é uma dúvida. Como que será domingo que vem? Normal, ok, gente? Deus abençoe grandemente os irmãos. Vamos orar nesse momento, irmãos? Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor João Manuel. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra desafiadora. Deus, nós queremos ser o retrato da igreja de Atos. Não queremos ser uma caricatura, Senhor. Por isso nos ajude, Senhor, a ajustar aquilo que precisa ser ajustado, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ser abençoadas, tanto quanto foram as pessoas lá naqueles tempos da igreja primitiva. Deus, continue usando o teu servo, para a glória do Senhor, e que verdadeiramente, onde quer que ele esteja, ele seja um instrumento do Senhor. Abençoa teu povo, prepara-nos para o culto de logo mais, quando estaremos celebrando a ceia do Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco, como esteve agora pela manhã, porque tudo será para o Senhor. Nós oramos agradecidos, pedindo que o Senhor nos dê um restante de domingo abençoado. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, e logo após eu, pastor Manuel, pastor Rogério e a irmã Eladir estaremos ali à porta para que os irmãos possam nos cumprimentar e nós cumprimentar os irmãos.